Amém. Isaías 64 diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, o reinado, ou o ministério, melhor dizendo, do profeta Isaías, não é em meio a um bom tempo. Normalmente os profetas eram levantados quando estava tudo errado, estava tudo terrivelmente errado, estava um caos. E assim é Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, o caos se instalou, Deus levantava profetas. O que é o caos? O caos é quando o povo não observa a lei de Deus. Este é o caos. Aqui você vê que Isaías, de repente, já vamos considerar, capítulo 64, vamos considerar o final do ministério de Isaías. Ele está trazendo à memória, depois de tudo que ele profetiza, de desgraça para a nação de Israel, para a sua própria nação, ele está trazendo à memória: se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, quando o fogo inflama a lenha, faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem na tua presença. Isso é o que a nação de Israel estava acostumada a contemplar. Mas depois dele profetizar tanta desgraça, ele está dizendo assim: caramba, cadê aquilo tudo? Foi-se. E ele diz assim: quando fazia as coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Ele está dizendo assim: cadê aquele Deus? Que saudade! Cadê esse Deus tremendo? E ele ainda diz assim: quando fazia as coisas terríveis que nós não esperávamos. Imagina aqui o que está passando na cabeça de Isaías. Isaías devia estar lembrando aquele exército assírio que rodeou Judá, rodeou o povo de Deus, e Deus vai e diz assim: olha, esse povo aí não lançará uma flecha em Jerusalém, não lançará uma flecha. Naquele dia, naquela noite, Deus manda um anjo, sai no arraial assírio e mata 185 mil soldados, só deixou o cadáver do lado de fora. Ele está dizendo assim: tu fazia coisas terríveis que nós nem esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Mas agora Isaías está vendo: perdemos o contato, perdemos a comunhão, perdemos a afinidade. Em outras palavras, olha, Isaías deve estar pensando assim: caramba, já era, nunca mais. Entende, irmão? Tinha um hino que nós cantávamos no tempo da igreja tradicional: guarda o contato com o teu Salvador. Você lembra? Guarda, porque se você perder esse contato, é muito difícil você retomá-lo. É muito difícil, irmão. Porque a Bíblia diz que aqueles que uma vez foram iluminados e recaíram, é impossível serem novamente recobrados para o arrependimento. Então, todo mundo sabe que é mais fácil alguém se converter do que um desviado voltar para os caminhos do Senhor. Todo mundo sabe disso. Irmão,
guarda o contato, leva a sério. Eu tenho tremido, porque eu tenho dito para mim mesmo, com Deus não se brinca. Se eu vacilar, quando eu pensar que posso voltar para a mesma posição, já era. A igreja não é um mover físico. A igreja pode ficar aqui 100 anos nesse lugar, com o endereço é rua tal, número tal, mas o mover não é o mesmo. Você pode entrar na igreja física, mas estará fora da espiritual. Uma senhora me contou um sonho que ela teve. Ela ia no caminho da salvação. Presta atenção nisso, que interessante. Ela ia no caminho da salvação. E à frente, o portal da salvação era um mar. Quando ela está bem pertinho para entrar no mar, para entrar na terra prometida, ela olhou no final daquela fila dos salvos e viu um parente dela. E ela quis dar um sinal, ela deu uma paradinha, olhou para trás e deu um sinal para o parente que vinha lá atrás. Quando ela voltou para ver o mar já tinha andado lá para frente. Ela teve que correr para poder alcançar o portal da eternidade, o mar, que no sonho dela. O que isso nos ensina? Que a caminhada é espiritual. O mover espiritual, ele não fica parado à sua disposição, ele se move realmente. E se você vacilar, você fica para trás. A igreja física é uma coisa, mas a igreja espiritual é muito diferente. Você vê que Israel, como nação física, está lá, não está? Está. Israel, nação física, está lá. E ele será príncipe de Deus. Mas cadê o Israel, nação espiritual? Foi trucidado. Virou escória do mundo. Hitler quase acabou com eles. Todo mundo mata judeu por aí, à torta e à direita. Porque o Israel físico está lá, mas o Israel espiritual não. Paulo diz assim: não são israelitas os que são descendência de Abraão. Não são israelitas. Mas aqueles que andam segundo a fé de Abraão, esses são israelitas. A igreja tem um mover espiritual e não físico. Jesus não trata com aspecto físico, ele trata no aspecto espiritual. Ele não trata no nosso relógio, ele trata no relógio dele. Ele não trata na maneira que nós pensamos. Os caminhos e os pensamentos dele, diz a Escritura, são mais altos. Então, irmão, guarda o contato. Não deixa que a tua cabeça te tire do contato. Não deixa, o reino espiritual não é o que eu e você pensa, é aquilo que Deus, por misericórdia, nos revela. Lugar de revelação não é eu esquadrinhar as coisas, lugar de revelação é eu perguntar ao Senhor na intimidade do meu quarto. Ali que vem a resposta. Então, a nação de Israel, Isaías aqui está dizendo, quando tu fazias coisas terríveis, imagina onde a visão de Isaías está indo. O Monte Sião pegando fogo, tremendo. Deus falou assim, que nem um animal toque nesse monte, senão morre fulminado. Coisa impressionante, impactante. Isaías agora está dizendo assim, cadê esse Deus? Meu irmão, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quem muda somos nós. Ele é o mesmo que faz os montes tremerem. Ele é o mesmo que abre o mar vermelho. Ele é o mesmo que cura do câncer, cura da lepra, expulsa demônio, da saúde. Ele é o mesmo. Aleluia. O que muda somos nós. Nós é que mudamos. E muitas vezes queremos atribuir a nossa mudança a Deus. Não, ele não mudou, ele é o mesmo. Está por aí um monte de pastor falido. Entram nos seus gabinetes, nos seus escritórios, escrevem livros e livros e mais livros, querendo justificar porque Deus não está operando hoje as coisas que operava naquele tempo.
Não está operando nesse tempo as coisas que operava naquele, porque o caráter do homem, a vontade, o desejo de Deus mudou. Se os homens continuassem desejando Deus, ele se manifestaria como Deus soberano, da mesma maneira que se manifestou no passado. Agora, Deus olha pela terra e não vê Moisés, não vai descer no Monte Sinai. Deus olha pela terra e não vê Elias, não vai mandar carruagem de fogo. Deus olha pela terra e não vê Josafá rasgando suas vestes, entrando no altar, no santuário de Deus e clamando. Ele não vai mandar um anjo para matar 185 mil. Deus olha pela terra e não vê Ananias, Misael e Azarias. Ele não vai mandar um anjo para esfriar a força do fogo. Ele olha pela terra e não vê Daniel. Não vai mandar um anjo que feche a boca do leão. Mas se ele olhar e ver Daniel, o anjo que fecha a boca do leão vai ser enviado. Se ele olhar e ver Moisés, ele desce no monte. Sabe onde é o monte? Lá dentro do teu quarto. Ele te faz tremer e te mostra que só o Senhor é Deus. Se ele olhar Josué, ele cura as enfermas, ele se manifesta o Jeová Rafa, o Deus que cura. Deus não muda não. Deus é o mesmo. E é isso que você tem que ser: ousado, valente, intrépido e dizer: ele é o mesmo. Ah, mas não opera. Opera sim. Opera sim, ele é o mesmo. Tem pastores por aí fracassados demais. Soube de um caso que o membro disse assim: pastor, vamos lá na casa de um parente meu, está com câncer, vamos lá para a gente orar. O pastor imediatamente falou: não, meu irmão, o negócio é o seguinte, ó, está com câncer, faz tudo de bom que você puder fazer, faz o melhor que você puder fazer, porque isso não tem mais jeito. Tem jeito sim! Mas cadê Elias? Se não tiver Elias, não cai fogo do céu. Tem jeito sim, claro que tem jeito. Eu aposto a minha vida que tem jeito. O Deus que nós servimos, ele é o mesmo. O que está faltando são homens que correspondam, porque ele está dizendo que o meu justo viverá é da fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aí ele ainda vai dizer assim, aí ele vem contando: poxa, cadê o Senhor, se tu fendesses os céus, e como isso, como aquilo. Aí lá no verso 4 ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Mas as pessoas deixaram de esperar em Deus. As pessoas só lembram de Deus para bater na testa e dizer assim: ai meu Deus, o que vai ser de mim se eu perder esse emprego? Esqueceu Deus e lembrou do emprego. E esta é uma palavra que todo dia vem nesse lugar. Meu irmão, você tem que aprender a depender de Deus. De quem dependia Sadraque, Mesaque e Abednego para não virarem churrasco naquela fornalha? Quem depende de Deus e espera em Deus não é decepcionado nem abandonado por Deus. Eles disseram: olha, rei, o Deus que nós servimos pode nos livrar da fornalha e da tua mão, e se ele não livrar, a tua estátua não adoraremos. Deus falou: o que eles estão esperando em mim? Está aqui escrito. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus como tu, que trabalha para aquele que nele espera. Vai lá, esfria lá. Quem? Meu próprio filho. Vai lá, entra naquelas chamas e mostra que eu não desamparo quem em mim confia, quem em mim espera. Daniel é um grande exemplo. Lá está Daniel, o rei amigo de Daniel, disse assim: peraí Daniel, eu vou dar um jeito, eu sou um rei, eu tenho como dar um jeito nessa lei aí. Não tem jeitinho não, tem nada de jeitinho, eu espero em Deus. Daniel não disse isso para o rei? O que Daniel disse?
Não, rei, cumpre a tua lei, porque eu estou inocente diante do meu Deus, eu espero nele. Jogaram Daniel na cova dos leões. Nós conhecemos a maravilhosa história. Quando o rei Dario veio pela manhã, nem dormiu, passou em aflição. Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, será possível que ele pôde te livrar dos leões? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus já enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus é o mesmo, irmão. O que precisa é nós chegarmos no cartório e mudar o nosso nome. Ou então mudar a personalidade. A palavra de Deus muda a nossa personalidade. A palavra de Deus muda o nosso caráter. Quando muda, Deus te inclui na lista dos vencedores. Na lista daqueles que vão transtornar o reino de Satanás, deixar sobre a terra sinais, prodígios e maravilhas. Deus cura. Como cura? Deus opera e como opera? A questão é esperar no Senhor. Quando a nação de Israel esperava no Senhor, aqui você vê que ele conta essa catástrofe, no verso 4 ele diz, olha, porque o Senhor trabalha para aquele que em ti espera. E o que aconteceu? Quando um rei, no episódio do anjo que matou 185 mil, o rei foi diante de Deus, entrou no santuário de Deus, com a carta do inimigo na mão, e disse, ó Deus, olha esta grande multidão que vem contra nós, em nós não há força para resistir, mas tu és Deus dos deuses, tu és Senhor dos senhores. É verdade que eles conquistaram muitas nações que tinham muitos deuses, mas que não eram deuses, eram obras das mãos do artífice, ouro e prata, mas tu és Senhor sobre tudo e sobre todos, tu não és feito por mão de homens. Então o rei depositou a sua confiança e esperança em Deus. Meu irmão, nunca haverá sobre a face da terra, na história da humanidade, alguém que confie e espere em Deus que fique decepcionado. Deixa isso entrar na sua vida, deixa isso entrar no seu sangue, no seu caráter, na sua personalidade. Muitas pessoas sofrem, você encontra crentes com uma vida sofrida, uma vida desgraçada que não é digna de um cristão, mas é porque a esperança dele não está em Deus. A esperança dele não está em Deus. Quando a tua esperança está em Deus, meu irmão, a promessa é, te colocarei por cabeça e não por cauda. Quando o crente está dando uma de cauda, meu irmão, é porque a esperança dele não está em Deus. O evangelho, a escritura funciona para todo mundo, só não funciona para aquele. Não adianta estar numa igreja física, tem que estar num mover espiritual. Se você observar dentro do contexto da esperança, o Salmo 123, o Salmo 123, ele diz, para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Quer dizer, ele está mostrando que a esperança dele está em Deus. Imagina quantos mártires na mão dos seus carrascos, se fossem proclamar a palavra de misericórdia, não haveria coroa do martírio para ninguém. Eles atentam nas mãos de Deus, o que Deus fizer está feito. E aqui está dizendo, os olhos das servas, dos servos atentam para o seu Senhor, e os olhos da serva nas mãos da sua senhora, mas os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. E o resultado é que Deus tem piedade.
Deus se manifesta, Deus opera. Ele tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. Quando você está esperando mesmo em Deus, existe um monte de gente querendo te desprezar, te escarnecer, zombar de você, mas quando no tempo de Deus ele se manifestar, todos verão que há Deus na sua vida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, diz a Escritura, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós estamos de pé, diz a Escritura. Uns confiam nos seus arcos, nas suas carruagens. Para nós basta o nome e a palavra do Senhor. Está escrito que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amando a vida até a morte. Nós temos o bastante para vencer. E Isaías está dizendo que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, para nós não alongarmos mais, Isaías está dizendo: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome, os teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Eu pergunto, essa descrição maravilhosa não é o que Deus quer continuar fazendo? Se é o que Ele quer continuar fazendo, não está faltando Deus, está faltando homem para clamar, está faltando homem com disposição, está faltando homem para pagar o preço. É isso que está faltando, porque descer nos montes Ele quer descer, inflamar os gravetos Ele quer inflamar, agitar as águas Ele quer agitar, fazer notório o nome dEle Ele quer fazer, fazer as nações tremerem Ele quer fazer, mas tem que ter homem de Deus, tem que ter Elias, Pedro, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Jeremias, Isaías, tem que ter Josué, Moisés, tem que ter. Ele é o mesmo, mas os homens que mudaram, mas que espiritualmente nessa noite nós tenhamos o nome trocado, como Jesus trocou de Pedro. Tu não és mais isso aí não, tu agora és Pedro, tu és uma rocha, porque você entendeu que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós, o que temos entendido? De acordo com o nosso entendimento, e para ter entendimento tem que ter renúncia, empenho, estudo, dedicação, oração. De acordo com o nosso entendimento, teremos fé, e teremos um Deus do tamanho da nossa fé. Qual o tamanho do teu Deus? Depende da sua fé. Tem Deus por aí que não cura mais, não expulsa mais demônio, não faz mais nada. Tem Deus por aí que é inútil, não tem perna nem braço, nem sei se tem cérebro, diante da visão de certos cristãos. Mas o nosso Deus, Ele quer isso aqui, quer fazer notório o nome dEle aos adversários, pois Ele não disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido? Isso é um assombro. Ele não disse: vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, nada vos causará dano algum. Ele quer fazer isso, Ele prometeu. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele quer fazer o nome dEle notório aos inimigos. Depende dEle? Não. A parte dele está feita. Jesus na cruz disse o quê? Pai, está consumado, está tudo pago, está terminado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ressuscitou ao terceiro dia e disse o quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém, querido? Então, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém? E assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.